Bom, pessoal, é isso aqui, ó, tá? Vamos falar sobre um pouco da lei do fluxo magnético, né? E a variação desse fluxo magnético em uma certa espira. O que que é uma espira? Você lembra, né, da aula que eu tinha falado, né? A espira seria o quê? Seria alguma coisa assim, ó, tá certo? É um fio que fecha um circuito. E se você colocar aqui um campo magnético, tá? Então eu vou colocar, joga um campo magnético aqui dentro da espira. Aí você tem um outro efeito, que é a corrente. Então, se você joga um campo magnético aqui, ó, você vai ter o quê? Você vai ter uma corrente. Então, eu vou colocar essa corrente em vermelho aqui, tá certo? Ele entrando, então ele vai começar a ter uma corrente aqui dentro. Isso em uma espira, tá? Agora, como é que a gente vai calcular isso, né? Olha só, você tem um fluxo magnético, esse fluxo é dado pela seguinte situação, ó, campo magnético, a área por onde ele está e a variação dessa área, a inclinação dessa área em relação a- ao campo magnético B, tá? Então, isso aqui é o campo magnético B aqui, ó. Então, o que que eu fiz aqui, ó? Voltando para cá, então, ó, olha só, esse aqui eu fiz uma espira retangular ou quadrada, tem uma certa área, por isso que eu botei a área aqui, e aqui a normal, tá certo? Então o que que eu fiz aqui? Estou passando o campo magnético B. Agora vamos supor que esse campo magnético continua do mesmo jeito, em amarelo, né? E aí eu peguei essa espira e apenas inclinei um pouco, então variou o quê? De ângulo θ. Então a normal que estava assim, que é paralela ao campo magnético, ele variou um pouco. Nessa variação é que acontece um fluxo do campo magnético, acaba acontecendo uma coisa, que vai ter uma indução de corrente. Então, quando você faz uma coisa desse tipo aqui, ó, o campo magnético variando, ou você varia o campo magnético assim, ó, ou você varia, sabe o quê? A área, essa área aqui, ó, tá? E essa área variando, sabe o que quer dizer? É girar essa espira. Então, se você girar essa espira, começa a criar uma corrente elétrica dentro da espira. Isso aqui é muito importante, é o tipo de situação em que você acabou revolucionando todo o século XX, tá certo? O Faraday foi o cara que observou exatamente essa situação. Quando você tem uma variação do campo magnético, ou você varia o ímã, ou você varia a área da espira, então você bota essa espira para rodar, você começa a ter corrente elétrica na espira, tá certo? Esse aqui é o princípio de funcionamento das usinas hidrelétricas, usinas nucleares, usinas termoelétricas. Acabou revolucionando todo o século XX até hoje, né? Todos nós, toda a civilização depende de uma coisa chamada energia elétrica. E você faz essa energia elétrica ou variando o campo magnético ou variando essa espira, tá certo? Isso aqui acontece onde? Acontece nessas usinas, tá certo? E aí o que que vai acontecer? Bom, esse fluxo, então, você observa que é B, campo magnético, a área, que é a área dessa espira, e o cosseno do ângulo, tá bom? Então vamos dar uma olhada aqui, ó. Nesse exercício, ele fala que tem um fio condutor em forma de solenoide. Solenoide é isso aqui, ó. Tá girando assim, ó. Tá certo? Tá no interior de um campo magnético, esse aqui é o campo magnético, tá certo? E ele é variável no tempo, dessa forma que tá aqui. Aí suponha que o fio tem 10 espiras, tá? Então, olha só, esse cálculo que eu coloquei aqui para vocês é para uma espira, tá? Então, se você calcular para uma espira, é só multiplicar por 10 no final, tá certo? E ele está falando que é essa área, então essa área aqui, ó, da espira, ou essa aqui, ó, né, a área da espira, é 0,02, 0,002. Então, eu coloquei aqui, ó, B é a área cosseno de θ, tá certo? Ele falou que é perpendicular, tá certo? Então, como ele fala que é perpendicular à linhas de campo, calcule o valor absoluto da força eletromotriz, tá certo? Entre os extremos do fio. Durante esse intervalo de tempo, de 0 a 2 milissegundos. Então, é durante isso aqui, ó, daqui até aqui, ó, tá certo? Então, você tem variação do campo magnético. Essa variação do campo magnético é 0,1, tá bom? Então, é aqui que eu estou colocando essa variação do campo magnético, tá certo? Que é o B, é 0,1. E a área? A área é isso aqui, tá bom? Né? Então, o que que acontece? Esse negócio aqui vai ficar girando, tá? Então, uma vez que esse negócio aqui fica girando, né? Esse aqui vai chegar uma área em que ele vai chegar e
que é perpendicular, a espira tem essa área que é perpendicular às linhas do campo. Agora ele quer saber essa força eletromotriz, tá certo? Então, com o momento que você vai colocar isso aqui, ó, tá? E ele vai ficar girando, então você vai pegar o que? O tempo, tá certo? Que é 2 vezes 10 a menos 3, o campo magnético que é 0,1 e a área colocada aqui, tá? Então, no momento que você vai fazer isso aqui, você vai ter essa conta. 0,1 vezes 0,002, tá? Dividido pelo tempo, que é 2 vezes 10 a menos 3, de 0 a 2 milissegundos. Então, tá aqui. Esse aqui, ó, 1, 2, 3, é 2 vezes 10 a menos 3. Então, esse aqui corta com esse, e aqui fica 10 menos 1. Então, essa força eletromotriz é em volts, tá? Que é a tensão. Meu, é 0,1. Só que você tem o que, o quê? Multiplicar por 10. Multiplicando por 10 dá 1 volt. Aqui, ó. Porque eu tenho 10 espiras. 0,1 para 1 espira. Em 10 espira, multiplica por 10. 0,1 vezes 10 dá 1 volt. Tá colocado aqui. Ok?